Você já consegue, aliás, você consegue ou já tentou imaginar a Inglaterra, o Reino Unido, sem um rei? Já pensou nessa hipótese? Pois, se eu te disser que a Inglaterra já foi uma república, foi por pouco tempo, mas já foi uma república. E, obviamente, deu muito errado. Eu vou te contar algumas coisas, algumas curiosidades desse período, de um período chamado Guerra Civil Inglesa, e com alguns personagens muito interessantes, com nomes bem curiosos. Então, senta confortável, pega lápis, caderno e borracha para anotar o que você achar que seja relevante e bora pro vídeo. Muito bem, o ano é 1626. O rei James VI, James VI da Inglaterra, morre e assume o seu lugar Charles I. Antes de tudo, James VI era o mesmo James, filho de Mary Queen of Scots, aquela do livro que eu li aqui, aquele que ela escreveu a carta durante o livro todinho explicando toda a situação dela. Então, Charles I era neto de Mary Queen of Scots. Charles tinha 26 anos quando foi coroado rei inglês. E neste momento, o que acontecia com o monarca? O monarca ele tinha um direito chamado direito divino. Ou seja, ele tinha um poder absoluto. Nesse momento da história, a Inglaterra, porque na verdade o Reino Unido já existia, mas não era tão como é hoje, a Inglaterra ela era uma monarquia absolutista. O que é isso? Ele era uma monarquia onde o rei tomava todas as decisões, então o poder absoluto era dele. Ele mandava prender, mandava soltar, mandava matar. E se você se lembra bem, já existia aquele movimento da Igreja Anglicana, que veio de Henrique VIII para Elizabeth I, para James VI, que veio para ele. Então já havia todo esse movimento, já havia um problema sério contra os católicos, havia um problema muito sério. Então havia muitas coisas na mão e um rei absolutista. Charles I, óbvio, centralizou o poder nas mãos dele. Limitou a influência de qualquer outro nobre, limitou a burguesia, limitou tudo. E, acima de tudo, começou a criar impostos. Pois é, olha a gente criticando outro país por ter imposto, né? É uma falta de vergonha na cara, mas tá tudo certo. Ele criou impostos arbitrários sem aprovação do parlamento. E isso gerou o quê? Treta. O parlamento ficou pistola. O povo ficou pistola. E o que era o parlamento? Bom, ele é, por definição, uma representação do povo, que nesse caso eram pessoas que representavam os interesses da burguesia. Deixa eu fazer um negocinho aqui, facilitar minha vida. Pronto. E da gentry. Eu vou pedir para a edição colocar esse termo aqui na tela. Gentry. O que é a gentry? Era a pequena nobreza. Ou seja, era parte da nobreza de cargos mais baixos. O parlamento, até nesse momento, ele tinha ganho força. Por quê? Henrique VIII, lá atrás, ele era um rei absolutista, claro, mas como ele gostou muito de guerra, ele pegava conselhos do parlamento. Então o parlamento começou a criar muito poder. Com Elizabeth I da mesma forma. James, então, ele se aconselhava fielmente com o parlamento. Já Charles I, não. Saiam, o poder é meu, eu decido tudo o que vai acontecer, tá? Porém, o parlamento entrou com o que eles chamam de Petition of Right, que são a petição de direito, que é uma petição. A petição é um requerimento, um pedido, para que o parlamento pudesse ter mais poder. Óbvio que isso não funcionou. Evidente que isso não funcionou. Por N motivos. O principal deles é que ele queria o poder para ele. E ainda, a gente tinha ainda aquela questão religiosa rolando dentro da Inglaterra. A gente tinha um movimento muito forte na Inglaterra que estava
latente naquele momento, que era o puritanismo. Puritanismo, o que que era? Era um movimento, não era exatamente católico, não era anglicano, com certeza não, mas ele divergia muito da igreja anglicana. Por quê? Era um movimento, vamos colocar em termos de hoje, mais conservador, onde as pessoas deveriam voltar àquela história da coisa puritana que era no passado. E isso levou a quê? A intolerância religiosa. Porque Charles, ele era um rei absoluto. Logo, ele mandava fazer tudo. Logo, ele mandou impor a religião anglicana em todos os súditos. O que gerou aquela coisa do, poxa, mas eu não tenho o direito de pensar? Poxa, mas e o meu livre-arbítrio? E usar um termo que é muito latente hoje em dia também. E a minha liberdade de expressão? Em uma monarquia absolutista, isso não existe. Pelo menos não na dele. Não existiu. Você pensava de acordo com o que ele queria que você pensasse. Lembra que eu falei de impostos? Pois é. Ele começou a impor uma cobrança maior de impostos, consequentemente recebendo uma resistência do parlamento em aprová-los, mas ele impôs mesmo assim. E óbvio que na época, ele ainda centralizando o poder nele, ele passou a tomar decisões sobre o quê? O que rolava no início do século XVII? Comércio da Europa com as Índias. Sim, as Índias. As navegações ainda estavam em alta, então se trazia muita coisa das Índias, que são, né, as Índias do leste, que é ali a Índia, Paquistão, Bangladesh, Sudeste Asiático, tal, China. Se trazia muita coisa de lá. Começou-se a exploração do lado das Índias ocidentais, que é o Caribe, e ainda o início da formação do que hoje é os Estados Unidos e o Canadá. E as decisões sobre esse mercantilismo, elas não agradavam a burguesia. Por quê? Elas agradavam apenas a coroa. Na verdade, agradavam apenas a Charles. Então, você percebeu como é que a coisa estava minada? Eu tinha problemas dentro da cúpula menor, porque o parlamento não tinha poder nenhum, a alta nobreza não tinha poder nenhum, a pequena nobreza não tinha poder nenhum, o povo não tinha nem o poder de escolher, nem o poder de escolher. E aí aconteceu o quê? Começou-se uma pressão em cima de Carlos. Começou estou falando Carlos porque está escrito Carlos no meu roteiro, Charles. Uma pressão em cima dele para ele deixar de centralizar o poder. E que deu isso mesmo, errado. Ele passou a centralizar cada vez mais. E essa tentativa dele de centralizar cada vez mais as coisas nele era vista pelo parlamento, pelo povo, como uma ameaça à liberdade individual e aos direitos, não só do parlamento, mas das pessoas. Inclusive, Charles mandava prender arbitrariamente, a seu bel prazer, membros do parlamento, dissolvia o parlamento. Era muito comum isso. Então, vamos dizer assim, você não tinha uma certeza de que as coisas iriam acontecer, certo? E óbvio, isso gerou o quê? Nosso tópico de hoje, uma guerra civil. O Charles I, ele tentou prender 5 líderes parlamentares, um ato que foi visto como um ataque, né, à autonomia do parlamento, e a partir daí foi que a gente chama em inglês de point of no return, um ponto sem retorno entre as relações do rei e da sua corte, dos seus súditos. E, obviamente, haviam-se exércitos sendo preparados de ambos os lados. Então as tensões estavam muito, muito fortes. Muito fortes. Haviam os realistas, que eram aquelas pessoas que apoiavam o rei e a monarquia absoluta, que eram aqueles que de uma certa forma eram beneficiados pela monarquia. O príncipe, por exemplo, o príncipe Rupert do Reno na Europa, apoiava cegamente, porque era beneficiado pelo rei. E eles vinham com uma ideologia muito do status quo. O que é o status quo? É o que deve ficar. Ou seja, a defesa ao direito divino dos reis, da ordem social tradicional. Por que tradicional? Porque era a ordem social que era naquele momento. Aí você tinha o que eles chamavam de cabeças redondas, que eram os parlamentaristas, que eles queriam uma reforma. Eles apoiavam o parlamento e reformas políticas. E tinham como líder principal um tal de, guarde esse nome, Oliver Cromwell. Esse cara é muito importante para esse vídeo e para essa história.
Oliver Cromwell. Eles, assim como Cromwell, eles defendiam liberdades individuais, reforma religiosa e um governo mais representativo. Tá? Com isso, a guerra começou. Guerra armada mesmo, tá? Guerra armada. E, obviamente, você tinha pessoas com opiniões, o que gerou uma coisa muito familiar, infelizmente, aqui no Brasil, que é família se voltando contra família, amigo se voltando contra amigo e se enfrentando em lados opostos. E isso causou o quê? O que causou tudo isso? O que uma guerra causa na vida e na sociedade? Escassez. Escassez de paz, escassez de liberdade, escassez de alimento e o aumento único e exclusivo da violência. Entre as principais batalhas dessa guerra, eu posso citar, por exemplo, a Batalha de Marston Moor, em 1644, onde essas forças do Cromwell, né, as forças parlamentaristas, eles tiveram uma vitória muito importante e que deu uma baqueada no governo, deu uma baqueada na coroa. E a Batalha de Naseb, de 1645, que foi o ponto principal de virada dessa guerra, onde o exército parlamentarista derrotou de uma forma absurda o exército realista e capturou, sim, capturou o rei Charles I. O que aconteceu depois disso? Capturou o rei. Golpe de Estado dado. Não estou dizendo aqui que está certo ou está errado. Não cabe a mim julgar, até porque isso aconteceu há quase 400 anos atrás. Não me interessa quem está certo e quem está errado nisso. Mas, golpe de Estado dado, certo? Oliver Cromwell ascende como líder, porque ele é uma pessoa que ela vem de uma origem humilde, ele era um fazendeiro, mas ele era muito talentoso militarmente falando e tinha um carisma muito grande. E ele trouxe com ele um modelo novo. Exército disciplinado, profissional, obviamente sob seu comando, usou táticas militares diferentes, um uso de cavalaria, a disciplina rígida, e tudo isso colaborou com a queda do Charles I, que acabou fugindo. Ele fugiu, ele conseguiu fugir e foi para a Escócia. Só que não adiantou nada porque capturaram ele. Foi julgado por traição, e pela primeira vez na história da Inglaterra, talvez do mundo, eu não sei, porque a história oriental tem muita coisa muito nebulosa, mas pela primeira vez na história da Inglaterra e pelo menos do mundo ocidental, um rei foi executado. Pois é, ele foi executado e morto, claro. Então, ele foi julgado por um tribunal especial, acusado de traição contra o povo. A traição não era uma traição contra o parlamento, era contra o povo. E essa era a acusação principal, vamos dizer assim. Eles se embasaram em tudo isso. A defesa negou veementemente a legitimidade do tribunal e afirmava, claro, dentro das suas crenças, que o rei estava acima de qualquer julgamento. Afinal de contas, ele era o rei, ele era absoluto. E pasme você, obviamente ele foi condenado, claro que eu acabei de falar que ele foi morto. Ele foi morto em praça pública, em frente ao Palácio de Whitehall. Aquilo ali foi determinante para o exército parlamentarista. Logo após isso, criou-se o quê? Isso mesmo, proclamou-se a República da Inglaterra e formou-se um governo provisório. Um governo provisório, um governo de coalizão, onde várias pessoas eram escolhidas para decidir as coisas juntas até um determinado momento. E o papel do parlamento era ajudar, não só na escolha dessas pessoas, mas na condução dos assuntos do Estado. Então, o parlamento ele tinha aquela função, né? Era uma república parlamentarista. Não era uma república como o Brasil, por exemplo. Era uma república parlamentarista. E, em seguida, foi criado um título chamado Lorde Protetor. Por quê? A Inglaterra se tornou uma república, mas uma república de um protetorado, tá? O que é uma república de um protetorado? Existe um Lorde Protetor que age dentro dos interesses do Estado. E esse foi Oliver Cromwell, um líder militar. Então o que ele fez? O que todo líder militar na época faria em seu lugar. Impôs uma ditadura militar. Muito simples.
impôs uma ditadura militar. Ah, mas isso teve coisas boas? Não sei, não sei. Houve mudanças, como a ascensão da burguesia, porque a burguesia ajudou a financiar o exército, então ela ganhou mais influência dentro da política econômica. O fortalecimento do parlamento é óbvio, porque virou um protetorado, mas era um protetorado parlamentarista, né? E o parlamento se tornou a instituição mais poderosa da Inglaterra. Limitação do poder real, porque a família real ainda existia, estava em exílio, é verdade. Porque os filhos de Charles I fugiram. Aí eles introduziram uma coisa que aí, ao meu ver, foi positiva, que foi a tolerância religiosa dentro das reformas sociais. Então começou-se a tolerar mais as diferenças religiosas. E também houve uma melhoria nas condições de vida dos mais pobres, que pós-guerra, né, vamos combinar, era um número enorme de pessoas. Eu não vou dizer como essa história acaba. Não vou dizer como essa história acaba. Você vai ter de dizer para mim que você quer ver isso até o final. E eu vou trazer uma parte 2 para você saber como que saímos de uma república e voltamos para a monarquia, tá? Não vou contar isso aqui. Mas Cromwell era um ditador. Então ele criou muitos problemas também para o parlamento, para a burguesia, para a alta cúpula, até mesmo para a parte da realeza que ainda existia lá dentro e que por algum motivo se rendeu aos interesses dos parlamentaristas. Houve essa revolução, trouxe influência para outras revoluções que vieram depois, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Então, essas duas revoluções foram influenciadas diretamente pela Guerra Civil Inglesa. Cromwell, obviamente, um líder militar talentoso, mas também um ditador impiedoso. E, numa parte 2, mais lá para frente, você tem que me dizer se você quer ou não, eu trago para você como que a monarquia foi restaurada e como que a família real trouxe de volta o filho de Charles I. Ok? Essa foi mais uma história do Reino Unido. Eu tô achando muito legal trazer esse assunto para você, porque para mim são assuntos que sempre me trouxeram curiosidade e que eu gosto muito de aprender. Então, se você está gostando, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, o pacotão inteiro. Tá bom? Eu sou o Red Krebs, você está no Conexão Britânica, maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você nas próximas histórias ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Abraço, tamo junto. Tchau, tchau.